14 ao verso 18, por favor, para podermos entender o texto. Ali está a minha princesa, a minha esposa, a minha disjuntora, a minha amiga nos momentos bons, nos momentos ruins, quando a gente se ama e quando a gente briga se amando também. Minha amiga também ali, bênção de Deus, que Deus abençoe. O amigo também, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. É hoje, né, varão? Hoje já é glória a Deus, é só vitória. Todos acharam, meus irmãos? Verso 14 do livro de Josué, capítulo 2, do 14 ao 18, que diz assim: então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. E ela então os fez descer por uma corda pela janela, portanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrei os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que volte os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. E eis que quando estávamos na terra atrás deste cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizestes descer, recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Amém? Meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, desde o livro do Gênesis, nós destacamos sobre acerca da comunhão entre o Criador e a criatura. Quando o Senhor testifica a trazer o firmamento, as coisas que para nós hoje tem grande benefício, sobre a água que nós bebemos, a terra que nós pisamos, a terra que nós semeamos e nos alimentamos da produção que essa terra nos dá, nós passamos a perceber uma junção. A primeira junção é algo que o Senhor destaca em dizer no começo da criação. A Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Se a água não tem vida própria, o Espírito então não habita. Então ele fica como se fosse alguém se olhando no seu espelho. Só que a Bíblia destaca em dizer que as trevas tomavam todo o abismo do lugar. E o Senhor trouxe uma separação, colocando luz, e vendo que luz era boa, aí separando a luz das trevas. Até aí nós entendemos qual era o firmamento, porque Deus é puro, é perfeito, a sua glória transmite no lugar onde ele reside. Quando nós percebemos e entendemos que a luz é para iluminar, era Deus dizendo que toda a sua criação se forneceria não daquilo que não existia, mas daquilo que ele estava para procriar. Até então, tranquilo, houve o firmamento, a separação, a junção, e Deus coloca no jardim e começa a fornecer os alimentos, aleluia, porque pairava sobre a terra e o jardim, o orvalho ainda não tinha chuva, não tinha caído chuva. O Senhor então destaca a ordem aos animais terrestres, aos répteis, os animais que voassem e os animais marinhos, mas ainda faltava algo. Ele constrói o homem, modelando o homem, no modelar do homem, ele vê que o homem lhe faltava algo, e algo que, aleluia, lhe faltava, ele fez o homem cair
num sono profundo, tirou da sua costela e formou a sua mulher. A sua disjuntora, o primeiro plano familiar foi estabelecido com o plano de Deus e a sua divindade. A perfeição de Deus não era criar somente um ou outro, mas criar ambos para a multiplicação sobre a terra, a frutificação sobre a terra. Nós vamos entender com o passar do tempo, porque todos os animais tinham seu parceiro, ou todos os animais do sexo feminino tinham, aleluia, o seu parceiro e ambos a sua parceira. Nós vamos entender isso no capítulo 6 de Gênesis, quando Deus olha do céu para a terra e vê que a terra estava totalmente corrompida, e ele chega para um homem chamado Noé, porque pregava a mensagem de justiça, para que o povo se arrependesse, para que o povo se convertesse. Já que o povo não entra pela porta, ele manda preparar uma arca, e nesta arca era testificado simplesmente 8 pessoas: Noé, a sua esposa, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Só que a Bíblia deixa aqui dizer que no período do momento do dilúvio vir, ele ia dizer que dos animais puros tirasse 7, mas não era sozinho, era como se fosse 7 casais, e na arca entraria tanto macho como fêmea. Nós entendemos que a proliferação e a multiplicação de Deus seria quando homem e mulher se juntassem. Nós entendemos que a Bíblia destaca em dizer que a junção, que só forma uma só carne, um só pensamento, uma só concordância, uma só atitude. Não era quando 2 homens se deitassem, aleluia. Não era quando 2 mulheres se deitassem. É quando um homem e uma mulher deitassem em concordância. O céu estava estabelecendo a concordância no céu. Só que a Bíblia começa a dar, aleluia, ênfase sobre acerca de algumas famílias que foram destruídas. A primeira família, Adão e Eva. O plano do diabo era frustrar o primeiro casamento, porque o primeiro casamento não foi feito pelo padre, o primeiro casamento não foi feito pelo pastor, o primeiro casamento não foi feito por diácono ou por alguém que estudou a capelania e foi concursado. O primeiro plano de casamento foi testificado pelo próprio Criador, a divindade. Era alguém que estava ali, que viu a sua criação. Só que a Bíblia destaca em dizer que a serpente, pela sua astúcia, aonde o inimigo das nossas almas, aleluia, que luta todo dia, quando você trabalha bem, quando você não trabalha bem, quando você dorme bem, quando você também não dorme bem, quando você ganha, quando você perde, quando você está nos momentos de felicidade ou nos momentos de tristeza, o nosso adversário está como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. E nos dias atuais nós estamos vivendo num período fértil, que é o período do nulo. Como o texto é bem claro em dizer, aquela mulher morava naquele lugar residencialmente, como se fosse uma separação, mas ela estava sob o muro. A Bíblia destaca em dizer, meus irmãos, que o povo de Israel foi um povo que tinha sido tirado da mão de Faraó, do povo egípcio, do tempo da escravidão. A Bíblia também destaca em dizer que o próprio Deus deu a referência a Abraão. Abraão, conte as estrelas do céu. Ele começa a contar e se perde. Deus diz que assim seriam as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Manda ele contar as gramas, aleluia, do mar, e o grão da areia é impossível contar. Você que é pescador, irmão, é inadmissível nós termos um controle exato, porque são grãos e grãos e grãos. Até então tudo bem, porque a profecia era destacado que vai crescer, vai multiplicar, vai ser bênção, eu vou ser contigo nos melhores e os piores momentos. Mas uma profecia destacada em que Deus disse que no período de 400 anos o povo que ele ia dar por nome, por fé, por herança, estaria cativo e preso. Deus levanta então de uma mulher chamada Joquebede num pior momento do povo hebreu. Enquanto não era para frutificar, e quem frutificava mandava matar,
O menino estava crescendo, aleluia, em algum lugar que alguém entrava e não conseguia destacar. O primeiro plano não era quebrar a comunhão do casamento, porque já que foi quebrado lá, haveria uma restituição neste período, e a restituição só viria quando Cristo viesse para restaurar aquilo que no jardim do Éden o homem tinha quebrado. Só que a Bíblia destaca em dizer então que Deus manda agora, no período, no momento essencial, para que Moisés fosse até Faraó e dissesse: Faraó, liberta o povo, porque o povo precisa prestar um culto a Deus. E era onde o culto? Era no deserto, irmão. E quando fala no deserto, me chama bastante atenção, porque o período da igreja nos dias atuais não é querer mais dar um passeio no vale, não é querer mais dar um passeio no deserto, quando é o plano de Deus. Mas quando é o plano do homem, vai para o deserto, vai como parceiro, vai como amigo, joga, aleluia, para cima os planos de Deus. Mas quando é na sua vontade, vai para o vale, vamos. Porque não é a vontade de Deus que opera em mim. A minha vontade, é o meu desejo, é o que eu quero. E aí quando a pancada vem, aleluia, muitos pensam em abandonar, em chutar o pau da barraca, porque acha que viver na fé, acha que viver com Jesus é simplesmente o Pai vai dar, o Pai vai fazer, eu tenho uma promessa, eu sou escolhido. Calma, queridos, o plano de Deus é forjar o caráter do povo. O problema do povo aqui é que não quer ser enquadrado, nem quer viver da forma que Deus quer. O que Deus quer é lhe abençoar com o quê? Com as coisas terrenas. Não, Faraó então não entende, porque ele já tinha os seus deuses, ele já tinha Osíris, ele já tinha Anubis, ele já tinha Ra, ele já tinha vários deuses. A primeira testificação é quando Moisés chega e ele diz: já que eu sei o Deus que eu sirvo, mas quem é este Deus que tu serve? Moisés chega dizendo: o grande eu sou, me mandou eu vir. Ela tem dizendo: eu não estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui porque eu posso, eu não estou aqui porque eu estudei, passei período, aleluia, afastado. Não, alguém com uma autoridade maior, superior aos meus olhos, aos seus, me mandou aqui para que o momento crucial desse povo viesse cair por dona. Só que Faraó endurece o coração, e Faraó é um homem na terra que mais viu milagre de Deus. Leia o texto. Cada praga ele manda chamar Moisés. Moisés, ore ao seu Deus, porque orando ao seu Deus talvez intervenha. E ouvindo a intervenção, eu amolecerei o meu coração e libertarei o povo. Só que o texto em Hebreus é bem claro em dizer que Deus endureceu o coração de Faraó para poder puni-lo, porque o que Deus iria pagar não era retribuí-lo na mesma moeda. E eu posso ser bem claro, nos dias atuais, estamos vivendo em um meio que a pessoa assim: já que me feriram o filho também, já que me disse eu direi também, já que abriu uma cova para mim, eu armarei uma cova para ele também. Parece que eu lembro da história de Amã, enquanto procurava montar uma corda para matar Mardoqueu, porque Mardoqueu estava na porta esperando com sinceridade, com honestidade, diante ao rei Assuero. Só que a Bíblia é bem clara em dizer que o banquete é preparado, e no meio do banquete há uma mesa, há o momento da mesa, há o momento da cadeira. Tem muita gente pensando que mesa é só para honrar. Cuidado, varão, porque tem mesa que você está sentando que é para sentenciar. Tem gente sentando na mesa com você simplesmente para dizer: é este aí, é esta aí, é ele mesmo, vem me sentenciar. O que começa, meus irmãos? Aleluia, isso é Bíblia. A Bíblia então começa a destacar: já que Moisés, aleluia, tem uma oportunidade e não quer, vai chegar no momento crucial, e a pior praga, a pior resposta é uma forma exata de demonstrar o valor de alguém. Ô Moisés, o Espírito que sairá de mim passeará por todo o Egito, mas pega o cordeiro, assa, nem cozinha e nem cru, mas tira o sangue
passa na umbragem da porta, e a família que for pequena chamai para compartilhar. E aonde tiver a marca do sangue, eu não entrarei, porque será dia de luto lá no Egito. O que é que acontece, irmão? O que acontece é que é verdadeiro, porque a palavra de Deus não pode ser revogada. Deus está dando uma oportunidade, Deus está falando, Deus está entregando, Deus está levantando profeta, Deus está manifestando sinais e maravilhas, mas o povo não está nem aí. O povo está quebrando o pau no ouvido, e quer microfone, e quer altar, e quer pregar, e quer cantar, mas também vida com Deus não ora, não jejua, não é santo, não santifica. A Bíblia então começa a destacar, irmão, que é que acontecer, vai acontecer. Só que o povo judeu não se sente, aleluia, alegre nem festivo, porque a alegria para você é tristeza lá. Na sua casa você está chorando, não está? Mas na outra casa alguém está dando risada. Só que o povo é um povo diferente. O povo se compadece da dor, ainda do povo que lhe perseguiu, ainda do povo que lhe caluniou, do povo que colocou jugo sobre você. Por isso que Jesus falou, descrito por Tiago, no seu capítulo 1, verso 17, ele diz a religião pura e imaculada é servir os órfãos e as crianças. Só que o povo de Deus está pouco se importando. O povo levanta de manhã, não tem uma comunhão com Deus, não ora. O povo levanta meio-dia, aleluia, já encontra a comida feita porque o pai fez, a mãe fez, e quando não está do agrado ainda reclama. O povo passa 40 anos, não era só 40 dias, só que no meio dos 40 anos Deus estabelece uma promessa, não a Moisés, uma promessa a Abraão. Parece que eu li no texto, aleluia, do livro de 2 Crônicas, eu me sinto impactado, porque na derrota de Salomão pelo seu altar Astárotes e Amoloque, Deus diz: eu não rasgarei o seu reino. Enquanto você viver, está tranquilo, mas virá o dia que você não sentará mais no trono, e o seu sucessor pagará o preço. E eu rasgarei o reinado, deixarei somente 2 por conta do meu servo Davi. Era alguém que já estava morto há muito tempo, mas ainda tinha uma história de justiça na terra. Lembra do primeiro sangue derramado sobre a face da terra? O texto é bem claro dizer: ô Caim, cadê seu irmão? Eu sou o tutor do meu irmão, eu estou aqui para tomar conta dele, tomar conta de mim. Aí a Bíblia diz: mas o sangue do teu irmão clamas a mim por justiça. Deus conhece, irmão, aquele que chora, aquele que padece, aquele que está escondido, aquele que o homem está dizendo não é ele não, tem gente dizendo que não, ele não é, mas Deus diz: é esse sim conheço, eu sei brincar, eu sei levantar, eu sei o cair, eu sei como ninguém vê. Deus contempla, meu irmão, as histórias que só você e Deus tem com ele. Deus contempla nos piores momentos da sua vida, quando teve tudo, quando foi humilhado, mas Deus diz: espera que eu vou te honrar, espera que eu vou fazer, espera que eu vou mostrar, espera que eu vou quebrar o arco, botar a lança, queimar os carros no fogo, abrir o mar vermelho, botar o inimigo. O período do povo agora é chegado, só que no meio do povo alguém vai se levantar e dizer: ele não serve para liderar. Alguém vai se levantar, aleluia, para dizer: ele, porque ele? Deus chama agora Miriam e chamarão e diz: a uns eu falo por sonho, a outro eu falo por visões, a outro eu dou entendimento, mas por Moisés eu falo face a face. Nós começamos a entender que quem se levanta contra alguém que Deus escolheu, meu irmão, tem que estar pronto para escolher também passar pela luta, vai ter que escolher também passar pela lepra, vai ter que escolher ficar afastado do arraial, e ele não vai intervir, e ainda que for intervir, Deus vai fechar a janela. E Deus dá a testificância a Moisés, dizendo: Moisés, eu entregarei a cidade aonde os amorreus, os heveus, os heteus, os jebuseus, os filhos de Moabe, os filhos de Amon,
os amalequitas, os filisteus, nas tuas mãos. A terra que mana leite e mel entregarei a ti. Porque é uma herança não daqui, mas é uma herança antiga. E parece que tem gente que está prestes a abandonar uma herança que foi testificada desde o dia que colocou os pés na casa do Pai. E está até agora dizendo, mas Deus não disse que ia fazer, mas Deus disse que não ia mostrar, mas Deus disse que não ia levantar. Só que as suas atitudes diz que não é o tempo. Porque se levantar agora, pula fora. Porque se colocar agora, joga fora. Porque se Deus está agora, aleluia, abandona. Você vê que o texto foi falado pela vida do varão. Foram 12 que andaram. Tinha 3 pescadores no barco. Alguém olha e diz é fantasma. E todo mundo diz é fantasma. Só que tem alguém que diz essa voz é a mesma voz que diz me empresta o barco para eu flutuar com você lá. É porque estamos vivendo no meio de uma geração frustrada que quer barco para peixe, Cristo quer barco para flutuar. Era muito mais fácil chamar Pedro e João para participar, mas ele vai chamar no íntimo, vem só você, vem só porque mostrarei. E ele disse,